Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que esteja assistindo esse vídeo. Me chamo Paulo Nascimento e aqui você está diante de mais uma aula deste canal. Bom, a aula de hoje será sobre regra de 3 composta. Na verdade, a regra de 3 composta é um processo prático utilizado para resolver problemas que envolvam três ou mais grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui nós veremos alguns exemplos e nos próprios exemplos discutiremos essa questão de ser diretamente ou inversamente proporcional. Quem já tem o conhecimento de regra de 3 simples, quem já assistiu a aula de regra de 3 simples, nesse quesito a aula é bem fácil. Até quem não viu também vai ser fácil, tá? Então vamos lá, vamos começar com o problema 1. E o problema 1 diz o seguinte: um carro com velocidade constante percorre 2.500 quilômetros em 6 dias, correndo 10 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá com a mesma velocidade em 8 dias, correndo 15 horas por dia? Bom, depois dessa lida breve, que nós vamos fazer para resolver essa questão de regra de três composta é o seguinte: primeira coisa primordial é você achar as grandezas, tá? E para a gente as grandezas que estão variando. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que é quantificado, contado, calculado, mensurado. Então, velocidade é uma grandeza. Porém, nesse problema não nos interessa, até porque a velocidade está sendo constante. Mas aqui vemos a grandeza, podemos aqui dizer que essa grandeza que está aqui é a distância. Um carro com velocidade constante percorre 2.500 quilômetros. Então ele está dando uma certa distância, tá? O valor de uma distância. Em 6 dias, o tempo nesse caso em dias. Então a grandeza, distância, número de dias. Correndo 10 horas por dia. Então vamos colocar horas por dia também como sendo uma grandeza. Aí lá vem a pergunta: quantos quilômetros percorrerá com a mesma velocidade em 8 dias, correndo 15 horas por dia? Bom, então daqui já dá para nós vermos no início da pergunta que ele está perguntando sobre a grandeza distância. Quantos quilômetros? Então a incógnita fica na grandeza distância. Então vamos montar uma tabela com essas três grandezas: distância, dias, distância, dias e horas por dia, tá? Bom, na hora de você montar essa tabela, a ordem que vem as grandezas não importa. Tanto faz você colocar dias primeiro, horas por dia depois ou distância. Mas assim, uma dica que eu digo é o seguinte: sempre procure colocar é, a grandeza onde está incógnita no primeiro, na primeira coluna, tá? Só por questão de, digamos assim, fica mais fácil de você arrumar as continhas. Embora isso não seja muito difícil você colocar nas outras. Então, ó, o dado diz que os dados do texto dizem que o carro percorre 2.500 quilômetros em 6 dias, correndo 10 horas por dia. Aí ele pergunta: quantos quilômetros? Por isso que a gente coloca X. O carro percorrerá em 8 dias, correndo 15 horas por dia, tá? Aí, depois disso aqui, o que é que a gente vai fazer? Depois que nós montamos essa tabela, a outra coisa a se fazer é o seguinte: verificarmos duas a duas, tá? Quais são as grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas é duas a duas da seguinte forma: sempre uma delas é a coluna onde a incógnita está, tá? Então aqui, ó, a incógnita está na distância, então você vai comparar duas a duas, por exemplo, distância e horas por dia. E depois você vai comparar distância e número de dias, tá? Grandeza distância e a grandeza dias. Então vamos fazer essa comparação agora. Aqui vamos comparar logo distância e dias. Tanto faz a ordem, tá? Falei ali distância horas por dias e distância dias, mas tanto faz a ordem da comparação. Bom, aqui é o seguinte: se você está andando uma certa distância, tá? No seu carro, velocidade constante.
e você aumenta o número de dias, com certeza a distância a ser percorrida vai aumentar. Obviamente, distância e dias são grandezas diretamente proporcionais, tá? Quanto mais dias você passar andando nessa velocidade constante, a distância a ser percorrida aumentará. Então isso aí é óbvio que são grandezas diretamente proporcionais, tá? E se você aumentar a distância, é claro, o tempo vai ser maior, né? Se você vai aumentando a distância, vai passando um certo tempo, é tão óbvio que não precisa explicar. Então vamos lá. Enquanto a distância, os dias aumentam, a distância também aumenta. E aqui, ao compararmos distâncias e horas por dia, é a mesma análise. Quanto mais você, quanto mais horas por dia você percorrer, tá? Nessa velocidade constante, maior vai ser a distância percorrida. Logo, distância e horas por dia são grandezas diretamente proporcionais, porque quando um aumenta, a outra vai aumentar também, tá? Então veja que essa análise é uma questão de nada mais é do que interpretação de texto. Saber quando uma grandeza aumenta, outra grandeza aumenta também, quando um aumenta e a outra diminui. Então, para você resolver uma questão de regra de três, tanto simples como composta, a primeira coisa que você tem que fazer é saber analisar isso aqui. É claro, depois de saber quem são as grandezas, tá? Então, isso aqui é fundamental, tá, galera? Então, é uma dica não, é um fato. O assunto regra de três simples, como regra de três composta, você só aprende que nem qualquer coisa, quanto mais você praticar, tá? Porque é questão de interpretação, e quanto mais exercício você fizer, você fica melhor, tá? Então, ó, vamos para a resolução agora. Bom, aí voltando para aquela primeira tabela, vemos que distância, dias e horas por dias são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando isso acontece, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a forma de você resolver é bastante simples. Bom, então fica 2.500. Essa aqui é a proporção correta, tá? 2.500 sobre x vai ser igual a 6 sobre 8 vezes 10 sobre 15. Só para a gente observar aqui o que foi feito, é o seguinte. Lá no começo eu pedi para a gente sempre procurar colocar a grandeza onde está a incógnita na primeira coluna. Você pode colocar em qualquer uma delas, mas assim, para ficar melhor na hora de resolvermos, coloca na primeira, tá? Então, na hora de você montar a proporção correta, de acordo com o problema, é o seguinte, aonde fica a incógnita, tá? Essa fração, ela vai ficar isolada em um dos membros dessa igualdade. Então, digamos assim, dessa equivalência, tá? Então fica 2.500 sobre x, ó, sozinho. Aí coloca igual. Aí você coloca as outras frações. 6 sobre 8, que é o que está aqui. Aí você multiplica o resto, vezes 10 sobre 15. É o que nós fazemos. Agora lá no problema 2, que nós vamos ver lá na frente, quando as grandezas são inversamente proporcionais, uma das grandezas inversamente proporcional em relação à incógnita, aí vamos fazer uma pequena mudança em relação ao que estamos fazendo aqui. Então fica 2.500 sobre x igual a 6 sobre 8 vezes 10 sobre 15. Então uma conta simples, implica que temos 2.500 sobre x igual a 6 vezes 10, 60. 8 vezes 15 vai dar 120. Bom, aplicando propriedade das frações, podemos simplificar essa daqui de uma forma bem rápida, né? Porque 60 é um divisor de 120. Então, ó, vamos simplificar 60 sobre 120 pelo próprio 60. 60 por 60 dá 1. 120 por 60 dá 2.
Então, veja que isso aqui é bastante importante para reduzirmos os cálculos. Lembrando que uma forma da gente obter uma fração equivalente é simplificando. Simplificando e a outra forma é multiplicando. E o que é que são duas frações equivalentes? São frações que, na verdade, significam a mesma quantia, significam a mesma proporção. 60 sobre 120 é a mesma proporção, exatamente a mesma proporção de 1 para 2. Então a gente pode substituir sempre, 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 tá? Então fica 2.500 sobre x igual a 1 sobre 2. Então, igualdade de proporções, ou seja, temos frações equivalentes aqui. Vamos aplicar a propriedade que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 1 vai ser igual a 2.500 vezes 2. 2.500 vezes 2 vai dar 5.000. X vezes 1 vai dar x. 5.000 o quê? 5.000 quilômetros. Que era justamente o que a incógnita que estávamos procurando. Então a distância percorrida que estávamos procurando é justamente 5.000 quilômetros. Então está finalizado o problema 1. Vamos agora para o problema 2. Agora vamos resolver o problema 2. E o problema 2 diz o seguinte: 10 máquinas iguais produzem 150 peças iguais em 4 dias. Em quanto tempo 8 máquinas iguais às primeiras produzirão 300 peças? Tá? Então, depois que você dá essa lida aí, você vai dar uma outra lida observando quem são as grandezas. O que é que está sendo quantificado? O que é que está sendo contado aí? De cara a gente vê logo aqui, ó, 10 máquinas. Então, máquinas serão uma grandeza, tá? Produzem 150 peças. Também o número de peças será uma grandeza. E iguais em 4 dias, porque os dias também serão grandezas. E agora a gente vai observar sobre qual grandeza estamos querendo saber. A pergunta incógnita é sobre qual grandeza. Então, quando ele faz assim, em quanto tempo, então, se ele falou em tempo, estamos relacionando a grandeza número de dias. Tá? A grandeza, na verdade, é tempo. Dias digamos assim, que nós chamamos de unidade de medida. Mas não vem o caso aqui. Em quanto tempo, 8 máquinas iguais às primeiras produzirão 300 peças. Depois que você descobriu quem são as grandezas, está na hora de montar a tabela, que nem fizemos no problema 1, na verdade. Estou só repetindo aqui. Detalhe, a ordem que você vai colocar as grandezas não importa. Você pode botar primeiro máquinas, depois dias, depois peças, tá? Dias, eu coloquei assim, dias, máquinas e peças. O que é que eu faço geralmente? Eu faço o seguinte, eu coloco na primeira coluna sendo a coluna da incógnita. Ou seja, o que é que eu estou procurando? Estou procurando o tempo. Então, eu vou colocar ela na primeira, tá? É obrigado você seguir isso? Não. Então, vamos lá. Dias, máquinas e peças. Então, ó, nessa primeira frase aqui, a gente viu que 10 máquinas produzem 150 peças. Deixa eu puxar aqui. 10 máquinas produzem 150 peças em 4 dias. Aí estou perguntando, em quanto tempo, X, um tempo X, 8 máquinas produzirão 300 peças. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos, que nem fizemos no problema 1, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Só que essa análise é feita 2 a 2, tá? De 2 em 2 grandezas, sendo que uma delas sempre vai ser a grandeza onde está a incógnita. Então, ó, você faz dias e máquinas, depois faz dias e peças. Ou tanto faz dias e peças e depois dias e máquinas, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui, vamos escrever numa folha à parte e analisarmos. E agora vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos analisar, é claro, 2 a 2, que nem falamos anteriormente, desculpa. Bom, vamos saber se
o número de dias e o número de máquinas são, se as grandezas dias e máquinas são inversamente proporcionais. Então, veja só, se você aumenta o número de máquinas para realizar um certo serviço, o número de dias para esse serviço ser executado aumenta ou diminui? É claro que diminui. Ou seja, quanto mais máquinas trabalhando, em menos tempo esse serviço será realizado. E vale a observação que em situações que tem dias e máquinas, ou sei lá, dias e trabalhadores, meses e trabalhadores, enfim, quando a gente envolve tempo e número de trabalhadores, é 99,99999, para não dizer 100%, são grandezas inversamente proporcionais. Não vou dizer 100% porque vai que alguém consiga elaborar um aí que ele fuja disso. Mas não, na verdade são 100%, tá? Na maioria das vezes. Então veja, aqui o número de dias e máquinas são inversamente proporcionais, essas grandezas. Ou seja, na setinha, se o número de máquinas diminui, ó, é de 10 para 8, quer dizer que aqui em x o número de dias vai ser maior do que 4. Ou seja, o número de dias aumenta, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Bom, e aqui, ó, dias e peças. Bom, se você está lá fazendo um certo serviço, essas máquinas estão fazendo esse certo serviço. Em 4 dias produzem 150 peças. Se você aumenta o número de dias, é óbvio que aumenta o número de peças, tá? Então, quanto mais dias essas máquinas passarem trabalhando, mais peças serão produzidas. Então, essa aqui, obviamente, dias e peças, número de dias e número de peças, são grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta também. Então, se o número de peças aqui aumentou, foi porque o número de dias também vai aumentar. E agora vamos voltar para a tabela anterior. E voltando para aquela primeira tabela, nós temos que ela ficará desse jeito aqui. Veja que dias e máquinas serão inversamente proporcionais e dias e peças serão diretamente proporcionais. Bom, o método será o seguinte: nós vamos escrever a proporção, mas com um pequeno detalhe. Onde a grandeza seja inversamente proporcional à incógnita, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos inverter a fração dessa grandeza. Se fosse diretamente proporcional, ficaria 10 sobre 8, mas como é inversamente proporcional, as máquinas em relação ao número de dias, escreveremos 8 sobre 10. Vamos agora fazer os cálculos. Então, temos que a proporção correta será da seguinte forma: 4 sobre x igual a 8 sobre 10 vezes 150 sobre 300, tá? Tornando aqui, ó, a folha anterior, fizemos que nem nós dissemos. Aqui onde vemos que a grandeza número de máquinas em relação ao número de dias é inversamente proporcional, pela setinha aqui, então o que é que nós vamos fazer? Vamos realmente inverter essa fração, tá? Apenas ela, porque só ela que é inversamente proporcional em relação ao número de dias. O número de peças não, permanece o mesmo, que é diretamente proporcional. Dias e peças. Só que o número de máquinas é inversamente. É essa que nós vamos inverter. Então foi o que aconteceu aqui, ó. Ao invés de ficar 10 sobre 8, se fosse diretamente proporcional, ficaria 10 sobre 8. Mas como é inversamente proporcional, ficou 8 sobre 10. Então, aqui podemos simplificar, tá? Essa fração. Simplificar cortando esse zero com esse zero aqui, que na verdade é como se nós... É a mesma coisa que dividimos por 10. Se dividirmos por 10, só desaparece o zero daqui e o zero daqui. Então, sobrou 15 sobre 30. Mas 15 sobre 30 podemos simplificar. Então, ó, divide por 15, por 15. Então, 15 por 15, 1. 30 por 15, 2. Na verdade, podemos escrever assim. 4 sobre x igual a 8 sobre 10
vezes o meio, tá? Então essas propriedades das frações ajudam muito. A simplificação de frações ajuda bastante, diminui bastante nosso cálculo. Então aqui 8 vezes 1, 8, 10 vezes 2, 20. Então 4 sobre x igual a 8 sobre 20, tá? Então agora temos uma igualdade de frações, ou então igualdade de proporções. Temos a seguinte propriedade: produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 8 é igual a 8 vezes x. 8 vezes x é igual a 4 vezes 20. Tá? Essa é uma propriedade bastante importante. Então, 4 vezes 20 dá 80. 8 vezes x igual a 80. Que vai implicar que x vai ser igual a 80 dividido por 8. Logo, x igual a 10. Tá? Então, temos que o número de dias que procurávamos eram 10 dias. Tá resolvido o problema 2. Bom, galera, é o final da aula de hoje. O que eu tenho para dizer é o seguinte: regra de 3 simples e regra de 3 composta são assuntos que não são difíceis. O que vai deixar você bastante perito nesse assunto é resolver o maior número de questões possíveis. Às vezes há questões que você demora muito a resolver, isso é normal para iniciantes. Até porque, apesar de ser um assunto de compreensão bastante fácil, mas dependendo do elaborador da prova, ele pode fazer uma questão difícil. Então isso aí, o que separa o joio do trigo é a questão da experiência, tá? Então espero que o vídeo tenha gostado, você que assistiu até o final. Se gostou, dá um like. Se não gostou, faz aí tua crítica e também... Não, faz assim não, tá? Faz não. Mas se gostou, dá um like. Então, até o próximo. Brincadeira, tá? Se quiser fazer assim, achou que o vídeo foi péssimo, faça. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.